apresentando G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Fala pessoal do canal Falando Sério, eu sou o Josh e hoje eu vou aqui gravar mais um vídeo aí pra vocês e eu vou falar sobre o que? A novidade da Apple, o tão esperado iPhone que estava agendado para hoje, dia 12, às 14 horas, o grande evento que o fabuloso Steve Jobs fazia. Porém, quem faz agora é o Tim Cook e toda a sua equipe que ainda resta. A galera que saiu, outros que entraram, mas enfim, ninguém quer saber disso, porque o pessoal quer saber o que tem de bom nesse novo iPhone. Se você assistiu a apresentação da Apple, que passou no dia de hoje, 12 de setembro, às 2 horas da tarde, você viu as novidades que se tinham. E se a gente botar na ponta do lápis, teve algumas coisas muito bacanas e outras não. Por exemplo, a Apple tinha para anunciar alguns produtos, não somente o iPhone, mas o que todo mundo queria saber na realidade era o iPhone, que era a cereja do bolo. A Apple anunciou ali o seu Apple Watch Series 3, ou seja, o Apple Watch na versão 3. Tem lá umas palhaçadinhas. Sinceramente, como eu não gostei desse modelo de Apple Watch, então eu não vou falar sobre ela porque eu não gostei. Foi um gadget que a Apple fez, mas por enquanto pra mim ele é pouco funcional. Tem lá algumas mudanças, nada tão que vá fazer alguém de repente comprar. A não ser que você seja fanático dos produtos da Apple. Pode ser que compre. E além do Apple Watch, tinha a Apple TV em 4K, que era a grande novidade dela. Podia fazer algumas apresentações, etc e tal, mas enfim, o que todo mundo estava esperando era o iPhone 8 ou iPhone X, que até então ninguém sabia qual seria o nome. E para surpresa de todos, saiu o iPhone 8. Todos ficamos lá na expectativa, esperando falarem sobre o iPhone 8. As mudanças em relação ao iPhone 8 não foram tão grandes. Tá com um processador novo, é um Bionic A11, se não me engano. Tá mais rápido, tem umas palhaçadinhas, mas fisicamente falando, está igual ao 7. Quando eu vi a apresentação, eu não acreditei, porque eu esperava que fosse ter algo extraordinário, mas o iPhone 8 não teve nada tão extraordinário que vá fazer você sair do 7 Plus ou do 7 para o 8. Então, basicamente, não entendi qual foi a da Apple, porque simplesmente todos os aparelhos dela ela fez seguindo do 3G. Fez o 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S e por aí vai. Ela quis inovar no 7 e ao invés de fazer o 7S, ela fez o 8, que basicamente seria um 7S. Que na realidade todo mundo já aguardava isso, só que ficou uma expectativa entre é o iPhone 8, é o iPhone X, enfim. Basicamente quando ele falou, quando foi exibido as novidades do iPhone 8, não se foi aquele auê todo. Porém, pro final, eles apresentaram o iPhone X, ou iPhone X, que tá em números romanos, que quer dizer iPhone 10. Ué, teve 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí do 7 não teve S, lembrando, foi pro 8. E do 8 foi pro 10, não sei, alguém não sabe fazer matemática lá ou quiseram iniciar um número por alguma razão, ou uma letra, enfim, talvez o próximo seja X1 ou... Assim como também tem o iPhone SE, que até hoje eu não consegui entender qual era o propósito desse iPhone. Ele é um iPhone que é um 5 com... um iPhone com potencial de 6 na carcaça de um 5. Não me disse nada, o 6 por meia dúzia, eu prefiro comprar o 6 do que comprar o 5. É mais barato? Nem tanto. Aqui estamos no Brasil e quase que os preços são muito parecidos. Tem a aparência do 5 com quase todo o suporte do 6. Mas o que nos interessa nesse vídeo é falar sobre o iPhone X, porque o 8 eu não irei falar, porque pra mim não teve grandes novidades no 8. Teve uma aceleração, era como se fosse o 7S. Então seria um item que eu não compraria, não me interessaria de maneira nenhuma. Mas falando do iPhone X ou iPhone 10, que veio com design já redesenhado e é realmente o que já havia vazado as imagens, é aquele telefone onde a tela vai de ponta a ponta, de borda a borda, né, como eles falam. Não tem mais o Touch ID, ou seja, aquele botãozinho Home Touch ID não tem mais. E como que eles supriram isso? Fizeram o Face ID, ou Face ID, como preferir. E o que é o Face ID? É uma nova interface que ele utiliza a câmera da frente, a câmera frontal, que está com uma qualidade melhor, com vários sensores que faz uma leitura 3D do teu rosto. E aí
Basicamente, nas estatísticas dele, a probabilidade de alguém ter um rosto muito parecido para destravar o teu telefone é 1 em 1 milhão. Ou era 1 bilhão, não lembro quanto que ele falou, acho que era 1 milhão. 1 em 1 milhão, mas existe a possibilidade. Quanto ao irmão gêmeo, foi até perguntado isso no evento. Se tiver um irmão gêmeo, é bom, se ele for muito parecido, é bom que você ponha uma senha, caso você não confie nele. Mas isso não vem ao caso, eles não falaram muito sobre isso. Eu ainda acho o Touch ID mais seguro, porque mesmo que você tenha um irmão gêmeo, digital vai ser diferente. O rosto pode ser que tenha esse lance aí. Levantar a questão também se utilizar uma foto. Então, como ele faz um escaneamento 3D, não adianta você botar uma foto que não vai destravar. Ele vai ter que fazer uns movimentos, ele vai fazer um acompanhamento, enfim, tem um monte de renca de coisa para poder fazer. E, como foi falado, o modelo da câmera da parte traseira mudou também. Ao invés de ficar nesse formato, ficou assim. Basicamente, eu acho que não tiveram muito que inventar ali. Mudaram o posicionamento dela, tá com o mesmo processador, o Bionic 11, não me engano, A11, uma versão nova. E dentro das novidades do novo iPhone, você tem o Wireless Charge, ou seja, aquele carregamento sem fio. Que a ideia da Apple é unificar todos os acessórios dela com uma plataforma tipo essa que vai aparecer aqui, ó. Onde você vai poder colocar todos os seus gadgets, Apple Watch, iPhone e o AirPod, que são os fonezinhos, que parece mais esse fonezinho aqui com o cabo cortado. E também acho que não tiveram muita criatividade. Poderiam até ter lançado um outro melhorzinho agora, mas não fizeram isso. E dentro das novidades nós podemos citar as mais importantes, como por exemplo o Face ID, que vai fazer identificação facial. A câmera melhorou. A câmera traseira está com 12 megapixels, com um sensor capaz de capturar mais de 83% da luz. E tem um novo recurso de câmera lenta de 240 quadros por segundo, ou seja, você vai ter uma qualidade melhor com o efeito de câmera lenta, que no iPhone 7 isso aí, a questão da luz dificultava um pouco. Ficava bom, mas você tinha que ter muita luz. O processador mudou, agora é o Bionic 11 de 6 núcleos, 2 de desempenho 25% mais rápido e 4 de eficiência 70% mais rápido. Porque na matemática falta 5% aí que jogaram para algum lugar que eu não sei explicar. As versões do 8 terão 3 cores, é a cinza, a prata e a dourada. Então vão ser essas 3 cores. Na versão do X ou 10 vão ser somente 2 cores. E o modelo do iPhone 7, isso contabilizando aí do 7 ao 7 Plus, pode chegar de $700 a 900 e poucos dólares. Isso eu não estou falando o preço do X, estou falando dos 8, o iPhone 8, o pequeno ou o grande. Na verdade os dois são bem grandes. E o preço do iPhone X ele vai variar entre $1.000 e 2 e pouquinho. Vai ficar muito salgado. Então isso aí se você fizer uma conversão básica no real, sem tarifa, sem nada, isso comprando lá nos Estados Unidos. Se você comprar aqui no Brasil, você pode vender sua casa que talvez você consiga comprar o iPhone X. Isso nas capacidades menores. Ele vai ter em 3 capacidades: 64, 256 e 512 GB. Ou seja, capacidade adulta. O que não vai faltar nele é memória. Como eu havia falado sobre o carregador wireless, ela inventou, está em fase de desenvolvimento, o AirPower. O que é isso? É uma base, como eu já havia citado, que a ideia é você carregar simultaneamente vários gadgets dela, como o iPhone, o Ultra iPhone, o AirPod, o relógio e enfim, qualquer coisa que tem que fazer carregamento, e a ideia é ele unificar tudo numa coisa só. E com a nova tecnologia Face ID, ou seja, com um dispositivo que possui uma leitura 3D do seu rosto, você consegue utilizar a novidade da Apple, que são os Animojis. O que são os Animojis? São aqueles emojis, ou emoticons, enfim, aqueles itenzinhos que você costuma enviar, tipo mãozinha, aquelas carinhas, com um diferencial, que é o que? Eles reagem à sua reação, ou seja, na hora que você colocar ele, a expressão que você está no seu rosto é a mesma que ele vai copiar. Você pode fazer ele falar, ele vai reproduzir o que você fala e vai fazer a mesma expressão que o seu rosto. É bem divertido, mas ainda a gente está falando de uma Ferrari. Então, somente isso não justifica todo esse valor que ele tem. É bacana? É, mas a gente está falando de um dispositivo muito caro. A nova tela do iPhone será em OLED, do iPhone X é em OLED, ou seja, ela lá abandona de vez a tela LCD e parte agora para a tela OLED, que é muito melhor, que ela tem um desempenho melhor, ela tem mais brilho, enfim, tem um monte de coisa, economia maior de bateria. Porém, por mais incrível que pareça, quem produz essas telas para a Apple é quem? A Samsung.
ou Samsung, que por alguma razão também já produzia as câmeras. Daqui a um tempo a gente vai estar comprando aí Samsung com a carcaça de iPhone com o nome de iSung, enfim, é o que vai acabar acontecendo. Lembrando também que além da tela do iPhone X ser maior que a do iPhone 7, ou até mesmo maior do que o iPhone 8, que praticamente é um 7S, ele também terá uma tela maior. Além de ela ir às extremidades, o iPhone ficará com a tela de 5,8. O tamanho provavelmente deve ser o mesmo. Como ele vai expandir até as bordas, então ele ganha nesse sentido, mas acredito que o iPhone vai ficar com o mesmo tamanho com a tela maior, já que vai de borda a borda. Porém, ele tem aquele recortezinho que fica bem no alto lá, que é, sei lá, acabou com o iPhone por conta disso. A parte de trás da câmera dele, como ficou invertida, ela também está sobressalente, o que também não ficou muito legal, mas diz a lenda que isso aí é para ela ter um desempenho de compensação de tremida na mão. A opção retrato, que já tem no iPhone 7 Plus, que só funciona na câmera de trás, vai passar a funcionar na câmera da frente, já que a câmera nova vai ter terão duas câmeras, e por conta disso ele vai conseguir fazer esse processo de foto com fundo desfocado. Uma outra opção que o iPhone vai vir, o iPhone X, tanto o X quanto o 8, os dois vão vir com essa opção, é a de realidade aumentada, que é uma tendência agora que está chegando aí no mercado, de você ver tudo em 3D pela câmera do seu telefone, o Google Glass ou VR, enfim, aqueles óculos de realidade aumentada. No iPhone isso já vai vir, e já tem empresas desenvolvendo software de jogos para você utilizar o iPhone para poder fazer. Tanto é que foi feito isso na demonstração lá da Apple, quando ela foi mostrar a realidade aumentada do iPhone. A nova câmera de trás do iPhone X, por exemplo, ela tem uma capacidade muito maior de filmar ou até mesmo tirar foto com baixa luz. Ou seja, um dos mitos que se falava sobre os produtos da Apple em relação à foto, à noite ou até mesmo vídeo, está se quebrando agora a partir do 7, 8, do X, do Y, enfim, dos novos iPhones, porque estão trabalhando com uma sensibilidade maior. O que isso é bom pra gente que um dia vai poder comprar, não pra gente brasileiro que vai ficar uma realidade muito irreal. Lembrando que as capacidades menores vão ser de 64, não terá de 128, e aí vai para 256 e 512 GB, isso na versão X ou 10. Lembrando que no vídeo da Apple eles já começaram a dar as datas de pré-venda. Se não me engano, começa as pré-vendas no dia 22 ou 16 e fica disponível no dia 20, uma coisa desse tipo. E aí quem tiver interesse nos Estados Unidos já vão poder fazer as pré-compras. Ou seja, já vão poder comprar agora e aguardar ser enviado. Para quem tem dinheiro e quem mora lá, isso aí até é possível de adquirir. Mas a gente aqui no Brasil não estava nem na lista dos 23 países que estavam disponíveis lá para liberar. A gente infelizmente não aparece ali. Deve aparecer lá para o final do ano ou no iniciozinho. Geralmente aparece ali em fevereiro, março, alguma coisa nesse sentido, mas vai demorar um pouco. E as filas para a compra do iPhone lá nos Estados Unidos começaram já tem quase uma semana. Ou seja, aquele evento todo que o pessoal, aquela primeira pessoa que compra o iPhone, tira a primeira foto, posta lá e fica, enfim, aquela história toda. Lembrando que hoje, dia 12, também será lançado e liberado a versão da iOS 11. Então, se você tem o seu iPhone 5S, 6, SE, 6 Plus, 7, supondo que tenha 8, que eu acho que não, poderão atualizar para a versão da iOS 11. Na verdade eu já tenho, então tem um vídeo anterior, que é esse aqui, que diz alguns itens que você pode utilizar. Então é até interessante você atualizar. Se você possui um iPhone 4, paciência, vai virar relíquia, vai virar item de colecionador. E se você possui o iPhone 5 e 5C, também não tem mais suporte para eles, a Apple já está descartando do mercado. Então é do 5S e 6S, do 5S e o SE que vão seguir para cá, mas provavelmente também vão perder suporte, pelo menos o 5S deve perder suporte. Lembrando que teve um negócio muito bacana lá na apresentação deles, é que a abertura foi feita com a voz do Steve Jobs. Vale lembrar também que é muito importante falar e salientar, né, que eles falaram lá, pelo menos o Tim Cook falou, que o novo iPhone está com uma estrutura muito rígida, ou seja, está com a estrutura de um metal que é utilizado em aviões. E por que disso? Porque alguém vai deixar de cair, vai deixar em destruir ou vai explodir? Não, porque quando foi lançado o iPhone 6 e 6 Plus, que eram os maiores da categoria, eles tinham um problema que era entortar. E aí isso virou motivo de piada para muitas empresas e virou piada de internet, virou um monte de coisa. E para isso não acontecer com o novo iPhone, o que eles fizeram? Uma estrutura mais rígida que fica por dentro do iPhone, evitando que ele aconteça. Porém, o iPhone X e o 8, eles são de vidro. Eles têm uma bumper em volta, né? Seria uma lateral de aço, material lá resistente,
e a parte de trás é de vidro. Por que de vidro? Que lembra muito o iPhone 4, que quando foi lançado, que a parte de trás e da frente são de vidro. A da frente tem que ser, né? Mas a parte de trás era de vidro, a tampa dele. Mas é em função da nova mudança em relação ao tipo de carregamento. Para eles poderem fazer com que o telefone carregasse sem fio, precisaria que fosse de vidro por conta da tecnologia. Então, eles tiveram que mudar isso aí e adaptar para poder funcionar. Funciona bem? Pelo que eles dizem, parece que carrega rápido. E dura 2 horas a mais que o 7 e o 7 Plus. Isso segundo estatísticas dele. É confiável? É tendenciosa. Mas se você tiver dinheiro, vai poder aguardar e comprar assim que eles forem lançados. Minha opinião em relação ao iPhone 8. Sinceramente, quando eu vi a propaganda do iPhone 8 como iPhone 8, eu não gostei. Porque é praticamente o iPhone 7. O design não muda, é praticamente o 7S. Era a impressão que a gente tinha, era que eles fizeram o 7S, mas por alguma razão não quiseram dar esse número pra eles. Não quiseram dar o S. Ah, vamos mudar, vamos fazer o 8. Aí depois faz o 10. E aí pula toda a contagem. Mas eu não gostei. Não compraria. O meu iPhone é o iPhone 7 Plus. Eu não compraria o 8 porque tem um processamento mais rápido. Tá, mas e aí? O iPhone 7 Plus ele já é muito rápido, ele já funciona muito bem, ele já roda praticamente tudo. Eu não achei nada nele que travasse, ou superaquecesse, ou que a bateria durasse pouco. Então, basicamente, ele deve ficar pelo mesmo preço que o iPhone 7 ou 7 Plus quando foi lançado, e o 8 deve subir lá as casas. Ele ficou mais caro em função da tela, né? Como a tela é uma tecnologia nova e, como eu falei, quem está fornecendo essa tela é a Samsung, e é a única empresa que consegue atender a demanda da Apple para suporte dela em relação à produção dos iPhones. Então, Apple ou Samsung meio que agora tá tanto faz, né? Então, pessoal, se você também viu a apresentação da Apple no dia de hoje, dia 12, e você tem algo para falar sobre esses produtos da Apple, sobre o novo iPhone em si, né, por assim dizer, o iPhone 8, que eu particularmente não gostei, e o iPhone X, que vai ter que trabalhar muito para poder justificar o valor dele, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba pagando muito caro por tudo, seja iPhone, seja Samsung. Mas, se você tem uma opinião em relação a esses novos produtos da Apple, não se esqueça de deixar os comentários aí nesse vídeo, aqui nos comentários. Deem like no vídeo para nos ajudar a divulgar mais, deixem sugestões para novos conteúdos, o que você acha sobre o novo produto da Apple, se realmente é inovador, se não é, se está enchendo linguiça ou se a gente está comprando 6 por meia dúzia. Então é isso aí, forte abraço aí para todos e até a próxima.